Miguel deu um gole lento em seu uísque, sua atenção fixa na animada discussão que seus amigos estavam tendo. Eles estavam em seu ponto de encontro habitual, um restaurante aconchegante que todos adoravam. E o tópico da noite era sobre encontrar a parceira ideal para a vida. Adamastor, com um toque de emoção, colocou seu copo na mesa com firmeza e começou. No começo, as mulheres podem ser tão encantadoras e atenciosas. Mas assim que sentem que têm o seu comprometimento, é como se um interruptor fosse acionado. Sua perspectiva talvez fosse influenciada por eventos recentes. Sua noiva havia terminado com ele algumas semanas antes, principalmente por sua insistência em um acordo pré-nupcial. João, um solteirão perpétuo que havia saído com várias mulheres, entrou na conversa. É raro encontrar mulheres hoje em dia que são tanto deslumbrantes quanto genuinamente bondosas. Ele continuou, com um toque de exasperação: parece que a escolha é entre uma mulher linda que busca principalmente riqueza ou uma mulher maravilhosa e inteligente, que talvez não se encaixe nos padrões típicos de beleza da sociedade. É como se não houvesse meio termo. Durante a animada discussão, Adamastor parecia um pouco distante, olhando frequentemente pela janela, perdido em pensamentos. Os outros dois trocavam gracejos e risadas, quase esquecendo a presença silenciosa de Miguel. Quando as risadas cessaram, ambos perceberam que Miguel não havia participado de suas brincadeiras. Eles trocaram olhares compreensivos. Aposto que ele tem uma visão diferente da nossa, comentou Adamastor para João, sorrindo levemente. Ao ouvir seu nome, houve um breve lampejo de reconhecimento nos olhos de Miguel, mas ele escolheu permanecer em silêncio, olhando para o horizonte. Adamastor inclinou a cabeça levemente e provocou: o que está em sua mente? Fale, Miguel. Fingindo confusão, Miguel se virou para eles. Do que vocês estão falando? Ele perguntou, embora, no fundo, soubesse exatamente o que havia desencadeado a discussão. Ele respirou fundo, tentando evitar entrar no debate, mas logo percebeu que não poderia evitá-lo por mais tempo. Eu simplesmente não entendo. Por que vocês acreditam que alguém não pode ser tanto bela quanto genuína sem ser materialista? Talvez vocês não estejam procurando nos lugares certos, ou talvez estejam atraindo pessoas que não ressoam com o que vocês realmente valorizam. Há um mundo inteiro de mulheres incríveis lá fora. Seus amigos riram, um sorriso malicioso brincando em seus lábios. Ah, é mesmo? Agora é você, Romeu? Provocou João. Miguel se inclinou para a frente, sua voz firme. Porque toda vez que vocês falam de mulheres, é sempre em uma luz negativa? Vocês estão realmente sugerindo que toda mulher atraente tem um lado ruim? Seus amigos trocaram olhares, suas expressões uma mistura de diversão e desafio. Miguel entendeu que suas experiências passadas, especialmente relacionamentos fracassados, moldaram suas crenças. Suas confianças, manchadas pela dor passada, talvez não fossem facilmente influenciadas. À medida que a conversa continuava, Adamastor propôs de repente: que tal uma aposta, Miguel? Encontre uma mulher que seja bela, gentil e inteligente em 3 meses. Alguém que não esteja atrás de sua riqueza, e eu lhe entregarei as chaves do meu carro. Os olhos de Miguel se arregalaram, surpreso com o desafio inesperado. Por que intensificar as coisas? Ele indagou. Adamastor se recostou, um sorriso astuto se formando. Eu sei o quanto você sempre cobiçou aquele carro. Vamos ver se você pode nos provar que estamos errados. Miguel sempre fora invejoso do maravilhoso carro clássico de Adamastor, uma beleza vintage. Ele já havia oferecido uma quantia tão generosa que poderia sustentar alguém confortavelmente por anos. No entanto, apesar de Adamastor raramente usar o carro, ele consistentemente se recusou a vender. Agora, com a repentina proposta de Adamastor, Miguel não sabia se era uma oferta genuína ou apenas os efeitos da bravata induzida pelo uísque. Você está falando sério sobre essa aposta?
Miguel questionou, procurando qualquer sinal de brincadeira nos olhos de Adamastor. Muito sério, Adamastor confirmou com um aceno. Miguel hesitou, ponderando o desafio antes de responder com confiança: tudo bem, então. Espero que você mantenha o seu carro bem polido para mim. Quando me comprometo com algo, levo até o fim. Adamastor se inclinou para a frente com um sorriso astuto. Uma vez que apertamos as mãos sobre isso, não há como voltar atrás. Você está ciente disso, certo? Miguel assentiu, curioso sobre a insistência de Adamastor. Logo ficou claro que Adamastor tinha termos mais específicos em mente para a aposta, enquanto sinalizavam o garçom para mais uma rodada de uísque. Adamastor começou a detalhar as condições. Primeiro, a mulher que Miguel escolhesse teria de concordar genuinamente em casar-se com ele. Segundo, Miguel não poderia ostentar ou usar sua considerável riqueza para conquistá-la. De fato, ela teria que acreditar que ele estava falido, afundado em dívidas. Miguel franzia o senho, refletindo sobre os termos. Parecia que as bebidas daquela noite tinham inspirado um cenário bem desafiador. Contudo, ao considerar as distinções, um brilho travesso apareceu em seus olhos, sinalizando que estava pronto para aceitar o audacioso desafio. Miguel acreditava firmemente em conexões humanas que transcendiam a riqueza material. Esse não era apenas um otimismo cego, estava enraizado numa história pessoal muito próxima ao seu coração, que era a história de amor de seus pais. Não muitos na cidade conheciam o conto de como os pais de Miguel, Juliana e Rafael, se encontraram. Juliana, uma mulher trabalhadora, passou a maior parte de sua vida numa fábrica de processamento de alimentos. Seu simples histórico seria o último lugar onde se esperaria que ela cruzasse caminhos com alguém como Rafael, um homem sem lar. Numa noite particularmente memorável, Juliana encontrava-se esperando num banco de parque. Ela havia sido deixada esperando por seu encontro e estava lá, ocasionalmente olhando para o relógio à frente, na esperança de que ele eventualmente aparecesse. Uma hora se passou quando um homem de aparência desgrenhada, com cabelos selvagens e uma barba descuidada, sentou-se ao lado dela. Em sua mão, ele segurava uma maleta, que parecia fora de lugar, considerando sua aparência descuidada. Ignorando o imenso relógio bem à sua frente, o homem virou-se para Juliana e perguntou inocentemente: "Você poderia me desculpar, mas você sabe que horas são?" Juliana riu, achando sua pergunta estranhamente adorável. Ela não pôde deixar de notar que, por baixo da sujeira, o homem tinha os olhos castanhos mais quentes que ela já vira. Aqueles olhos brilhavam com um toque de travessura e humor. Enquanto conversavam, Juliana descobriu que o nome dele era Rafael. A maleta, ela descobriu mais tarde, continha algumas posses que ele considerava essenciais: um saco de dormir e uma coleção de latas de cerveja vazias. Em meio à conversa, quando Juliana perguntou por que ele havia escolhido sentar-se ao lado dela, a resposta de Rafael foi simples, mas sincera: "Você parecia tão encantadora, mas tão sozinha. Pensei que talvez pudesse fazer você sorrir." Naquela noite, entre risadas e histórias, uma linda história de amor começou. A jornada de Rafael para a situação de sem-teto não foi por imprudência, mas uma série de eventos infelizes. Inicialmente em uma aventura de mochilão, uma série de infortúnios o deixou sem dinheiro. Seus dias de ócio logo foram preenchidos com álcool, o que rapidamente se transformou em um modo de vida para ele. O destino interveio no dia em que o encontro de Juliana deixou esperando. Ela viu isso como um sinal, acreditando que seu encontro no banco estava destinado a acontecer. Já que ela ainda tinha reserva para o jantar para dois, decidiu convidar Rafael. Apesar de seus mundos contrastantes, compartilharam uma noite encantadora cheia de risadas e histórias compartilhadas. Ao caminharem em direção à residência de Juliana após o jantar, ela sentiu uma vontade irresistível de abraçá-lo e, possivelmente, beijá-lo.
No entanto, a dura realidade da situação de Rafael se tornou evidente pelo forte odor que emanava dele. Sentindo o leve recuo dela, Rafael rapidamente prometeu encontrá-la no mesmo lugar no dia seguinte, determinado a causar uma melhor impressão. Rafael conseguiu encontrar um lugar para se limpar naquela noite. Ele contatou alguns velhos amigos que lhe forneceram roupas limpas. No dia seguinte, ele chegou ao local do encontro segurando um buquê de flores, parecendo um novo homem. Seu romance avassalador resultou no nascimento do filho, Miguel, 2 anos depois. O amor e o apoio incondicional de Juliana ajudaram Rafael a encontrar seu caminho novamente. Notavelmente, em uma década, Rafael transformou sua vida, tornando-se um dos principais chefes em um restaurante prestigiado da cidade. Para Miguel, a história de seus pais era o epítome do amor genuíno e um testemunho do fato de que sentimentos verdadeiros podem existir além da sedução materialista. Após sua animada discussão com os amigos, Miguel chegou em casa com uma determinação renovada. No dia seguinte, ele começou a planejar como encontraria uma mulher que estaria interessada nele pelo que ele era, e não por sua riqueza. Ele fez uma lista de lugares potenciais e estratégias. A escolha mais óbvia na era moderna seria mergulhar no mundo dos encontros online. Mas, para Miguel, a comunicação virtual carecia da faísca e autenticidade das interações frente a frente. Ele ansiava por trocas sinceras, nas quais pudesse ler expressões e sentir a autenticidade do riso. Então, decidiu fazer um passeio casual pela cidade. As lojas vibrantes iluminavam seu caminho, cada uma contando sua própria história. Passando por um estúdio de yoga, um sinal chamou sua atenção: yoga para mulheres. Miguel riu para si mesmo, imaginando se inscrever na aula apenas para conhecer alguém. Seu passeio o levou a outro cartaz, anunciando um concurso de beleza. Uma ideia surgiu: o concurso não seria apenas um evento divertido, mas estaria repleto de mulheres talentosas e belas de sua cidade e redondezas. Embora o evento principal destacasse a beleza física, o fato de essas mulheres terem chegado a tal competição indicava certo nível de inteligência e graça. Miguel refletiu que, embora nem todas ganhassem a coroa, aquelas que não vencessem poderiam estar abertas a novas aventuras na cidade. Parecia o cenário perfeito para conhecer alguém, entender suas aspirações e, quem sabe, criar uma conexão genuína. Miguel estava totalmente comprometido com o desafio, mudando drasticamente seu estilo de vida. Trocou sua confortável residência por uma modesta casa móvel, sinalizando sua nova condição financeira. Adquiriu um carro antigo, surpreso que ainda funcionasse. Conforme a data do concurso se aproximava, Miguel passou 3 dias aperfeiçoando seu plano. Nunca tinha ido a um evento assim, e ficou impressionado com a elegância do concurso. Sua próxima parada foi uma loja de segunda mão, onde esperava encontrar uma roupa adequada à sua nova persona. Escolheu roupas desbotadas e grandes, mostrando a imagem de alguém com dificuldades financeiras. No dia do concurso, estacionou seu carro em frente ao grande salão de concertos. Mesmo tendo comprado o ingresso em sua habitual roupa elegante, sentia-se ansioso sobre como seria percebido. A entrada estava vazia. O evento já havia começado, como mostravam os sons do auditório. A única pessoa por perto era uma zeladora, ouvindo uma música que Miguel reconheceu. Aproximou-se, percebendo que ela cantarolava uma canção francesa. O que chamou sua atenção, no entanto, foi seu perfeito sotaque francês. Com licença, começou Miguel, esperando iniciar uma conversa. A mulher, surpresa, virou-se para ele. Seus olhos violetas o encararam. Ela retirou os fones de ouvido e esperou que ele continuasse. Por um momento, ele ficou sem palavras. Ela era linda, apesar do uniforme simplório. Uma ideia lhe ocorreu: ela poderia facilmente estar competindo no concurso, não apenas limpando o lugar após ele. Perdi algum desfile? Ele brincou.
Ela pareceu surpresa, e então riu. O concurso? Não, não é minha praia. Realmente, achei que todas as meninas sonhassem em vencer concursos de beleza, Miguel respondeu com um toque de provocação. Ela riu novamente. Honestamente, tudo o que quero agora é terminar aqui e pegar o último ônibus para casa. Aproveitando o momento, Miguel ofereceu. Que tal eu te dar uma carona? Desejou ter seu carro usual para impressioná-la. Ela o examinou de cima a baixo. Não veio para o concurso? Ela perguntou. Miguel sorriu abertamente. De alguma forma, sinto que já vi a participante mais cativante. O elogio indireto a pegou de surpresa, fazendo suas bochechas corarem. Estarei esperando lá fora, no canto, quando você estiver pronta, ele disse, esperando que ela aceitasse. A maioria das mulheres certamente priorizaria sua segurança ao ser abordada por um estranho, mas essa garota parecia acostumada com as investidas dos homens. Frequentemente, sua sagacidade afiada era suficiente para dissuadi-los, então ela tentou a mesma abordagem com Miguel. Não sou muito para aventuras surpresa, mas obrigada pela oferta, ela disse. Miguel ficou surpreso, mas sua resposta inteligente o fez sorrir. Embora parte dele quisesse respeitar seus limites e deixá-la em paz, outra parte estava intrigada. Afinal, ele estava nessa busca, e a perspicácia dela era um desafio refrescante. Ele deu alguns passos em direção à saída, depois parou e voltou-se para ela. Você sabe, dizem que aventuras são melhores quando compartilhadas. Ela fez um gesto indiferente com a mão e voltou a esfregar o chão. Reconhecendo o sinal claro, Miguel decidiu que era melhor não insistir. Ele saiu do prédio e foi em direção ao modesto carro que recentemente adquiriu. Ao entrar no carro e girar a chave de ignição, ele hesitou. Algo nela o havia cativado. Ela nunca olhou além dos meus olhos, refletiu. Desde que começou sua encenação com suas roupas de brechó, ele percebeu uma mudança na forma como as pessoas o viam. Algumas lançavam olhares de soslaio, enquanto outras evitavam seu caminho. Era revelador ver como as pessoas eram rápidas em julgar pelas aparências. No entanto, ela tinha olhado além da fachada, diretamente em seus olhos, sem preconceitos. Esse pensamento ficou com ele. Seu nome era Vitória. Cerca de 20 minutos após Miguel se acomodar em seu carro, ela saiu do salão de concertos. Do seu ponto de vista, ao virar a esquina, o coração de Miguel acelerou. Ele estava em dúvida se deveria se aproximar dela ou simplesmente ir embora. Ele certamente não queria parecer que estava perseguindo-a. Vitória olhou ao redor brevemente e depois atravessou a rua antes de dar a volta. Quando finalmente percebeu Miguel sentado em seu carro, ela se aproximou e disse brincando, você esperava que eu desse a volta no quarteirão inteiro para te encontrar? Com um sorriso radiante, Miguel rapidamente saiu do carro e abriu a porta para ela. Ao se acomodar, ela olhou o interior desgastado do carro. Um Ford Taurus, ela refletiu. Isso me traz lembranças. Minha avó tinha um desses e tenho muitas memórias de viagens nele. Sentindo um pouco de orgulho, Miguel respondeu, sim, ela é minha fiel companheira. Ao começar a dirigir, a curiosidade de Vitória falou mais alto. O que você faz? Ela perguntou. Miguel simplesmente apontou para si mesmo com um sorriso, referindo-se à sua aparência atual. Vitória fez uma expressão confusa. Não entendi bem. Limpando a garganta, Miguel explicou, estou passando por um momento difícil agora. Minha roupa e este carro refletem isso. Vitória deu meio sorriso. Outro homem que se sente azarado, pensou. No entanto, arrependendo-se de seu julgamento inicial, ela rapidamente acrescentou, a vida tem seus altos e baixos. Sua situação atual é apenas um capítulo. Não te define,
é apenas parte da sua jornada. Surpreendido com a resposta perspicaz dela, Miguel esperava uma reação diferente. Para Vitória, ele não era apenas um homem azarado, mas alguém capaz de superar seus desafios com a atitude certa. Vitória sempre acreditou que simpatia excessiva não ajudava realmente as pessoas em suas lutas. Essa convicção vinha de suas experiências pessoais. Vitória cresceu com sua avó Raimunda, uma mulher resiliente que mais tarde foi diagnosticada com Alzheimer. No entanto, o caminho para esse diagnóstico foi cheio de mal-entendidos e tensões. Começou de forma sutil. Raimunda esquecia pequenas coisas, como o nome do cachorro da família ou as datas de eventos importantes. À medida que suas falhas de memória se tornavam mais frequentes e graves, às vezes ela ficava em silêncio, lutando para lembrar fatos básicos ou até mesmo manter uma conversa. O mais angustiante era quando objetos desapareciam em casa, como as joias preciosas de Laura. Laura, a mãe de Vitória, achava fácil culpar Raimunda, acreditando que ela estava apenas fingindo esquecimento. Raimunda era a avó paterna de Vitória e Laura, sem compreender a profundidade da condição de Raimunda, tornou-se cada vez mais frustrada com ela. A tensão chegou a um ponto em que Laura convenceu seu marido, Marcelo, de que Raimunda precisava de outro lugar para morar. Um dia, enquanto Vitória estava na faculdade, ela recebeu uma ligação de seu pai angustiado. Ele hesitante informou-lhe da decisão de mudar Raimunda para outro lugar. Surpresa, Vitória perguntou: "Você está falando sério?" "Isso foi ideia da mamãe, não foi?" O silêncio de Marcelo foi resposta suficiente. Ele sempre foi influenciado pelas decisões de Laura e achava difícil ir contra seus desejos. "Pai, a vovó não está sendo assim de propósito. Ela realmente está esquecendo as coisas", Vitória suplicou. Sua voz estava embargada de emoção. "Ela precisa de atenção médica, não de isolamento." Marcelo suspirou profundamente, dividido entre sua esposa e sua mãe. Suas interações com Raimunda tornaram-se cada vez mais tensas, pois ele tinha dificuldade em entender suas mudanças de humor imprevisíveis. Incapaz de convencer seu pai sobre a urgência da condição de Raimunda, Vitória sentiu um peso enorme em seus ombros naquela noite. Ela tomou a decisão de vida de deixar a faculdade para cuidar de sua avó. Vitória tinha uma ligação especial com sua avó Raimunda. Memórias de seu tempo juntas frequentemente levavam Vitória de volta àqueles verões quentes, e ao encantador chalé da avó Raimunda à beira do lago, com sua ampla cerca de madeira e o jardim repleto de flores de todas as cores. Era uma imagem de beleza idílica, mas o chalé já não estava mais em sua posse. Seus pais o haviam vendido anos atrás. Quando criança, o mundo de Vitória virou de cabeça para baixo quando seus pais decidiram se separar. Foi durante esse período turbulento que ela foi enviada para ficar com a avó Raimunda. O chalé tornou-se mais do que apenas uma casa, era o santuário de Vitória, protegendo-a do turbilhão de emoções devido ao divórcio. Suas manhãs começavam com o cheiro tentador de muffins de mirtilo que a avó Raimunda adorava fazer. Após o café da manhã, elas passeavam até o lago. Sob o olhar atento de sua avó, Vitória aprendeu a arte da pesca. Porém, eram as sessões de contação de histórias à noite que Vitória mais valorizava. Com cada conto, a avó Raimunda incluía lições, baseadas em suas próprias experiências ou em fábulas antigas que transmitiam sabedoria. Uma das lições mais marcantes que Vitória aprendeu foi uma analogia que a avó Raimunda frequentemente fazia: "A vida é como este lago", ela dizia apontando para o lugar. Há dias calmos e noites tempestuosas, mas mesmo após a tempestade mais feroz, a tranquilidade retorna, assim como em nossas vidas. Por uma reviravolta do destino, foi a avó Raimunda quem mediou a separação dos pais de Vitória. Ela convenceu seu filho Marcelo a se reconciliar com Laura. Quando os dois se reconciliaram e se casaram novamente, decidiram vender o chalé querido para comprar uma casa maior que pudesse acomodar toda a família. Avançando para o presente,
Haviam-se passado 3 anos desde que Vitória tomou a dolorosa decisão de deixar a faculdade. Agora, ela e a avó Raimunda compartilhavam um simples apartamento. Cuidar de sua avó era um compromisso em tempo integral, tornando difícil para Vitória manter um emprego. Ela frequentemente saía para fazer pequenos trabalhos e depois voltava rapidamente, sempre garantindo que sua avó não ficasse sozinha por muito tempo. Cuidar da avó Raimunda era um desafio. O fato de que as mãos que cuidaram dela quando era criança eram agora as que ela cuidava, e isso não passava despercebido por Vitória. Havia dias em que Raimunda nem mesmo a reconhecia, o que era devastador para Vitória. Ainda assim, ela compreendia que esse esquecimento era um aspecto cruel do Alzheimer. Vitória tornou-se resiliente, lidando com as ocasionais alucinações e momentos de desorientação de sua avó. Felizmente, o diagnóstico médico e os tratamentos subsequentes proporcionaram algum alívio dos sintomas de Raimunda, mas esses desafios diários eram uma parte da vida de Vitória que ela mantinha privada. Na noite em que Miguel a levou para casa, ela ofereceu apenas um vislumbre de seu mundo, compartilhando um pouco de sua vida com sua avó e um pouco mais. Ao se despedirem, Miguel, claramente encantado, perguntou se eles poderiam se encontrar novamente. Vitória hesitou por um momento antes de concordar. Naquela noite, pensamentos sobre Vitória ocupavam a mente de Miguel, tornando o sono difícil. Alguns dias depois, ele reuniu coragem para ligar e a convidou para um filme. Vitória concordou, mas, para sua decepção, ela cancelou no último minuto. O padrão continuou nos próximos encontros, aprofundando o mistério em torno dela. Determinado a entender mais, Miguel decidiu fazer uma visita surpresa. Ele passou por uma floricultura e escolheu 2 buquês, um para Vitória e outro como um gesto para sua avó. Quando ele se aproximou da casa de Vitória e bateu à porta, ouviu sua voz de dentro, sugerindo que não era um bom momento. Crescendo em preocupação, ele insistiu, oferecendo ajuda. Após algum tempo, a porta finalmente se abriu, revelando uma surpresa para Vitória. Ela olhou para Miguel, que agora parecia muito diferente do homem que conhecera. A aparência desleixada havia desaparecido. Agora ele estava diante dela bem barbeado e bem vestido. Seus olhos caíram sobre as flores em suas mãos e, apesar de tudo, ela sorriu. Ao entrar no apartamento de Vitória, Miguel rapidamente entendeu os desafios que ela enfrentava. A sala estava repleta de fotos da família de Vitória e sinais do dia a dia de sua avó. Vendo o interesse de Miguel, Vitória lhe ofereceu uma bebida e começou a compartilhar sua história. Miguel ouviu, profundamente comovido. Para ele, Vitória era nada menos que uma heroína. Ela havia abandonado sua educação e sonhos para cuidar de sua avó. Isso explicava por que seus encontros sempre haviam sido cancelados. Com o tempo, Miguel se encontrou passando cada vez mais horas com Vitória. O apartamento de Vitória e o bairro substituíram os típicos locais de encontros, como cinemas e restaurantes. Sua dedicação e força atraíram-no, e ele começou a ajudar nos cuidados com Raimunda. Gradualmente, o círculo social de Miguel se estreitou, focando apenas em Vitória e sua avó. Suas noites, antes preenchidas com amigos, agora eram alegremente dedicadas às duas. Um dia, num momento de afeto espontâneo, Vitória se inclinou e deu a Miguel um rápido beijo na bochecha, pegando-o tão de surpresa que ele quase caiu da cadeira. Para Miguel, Vitória era extraordinária. Todos os dias ele ficava mais fascinado por ela, pensando que garotas como Vitória eram uma raridade. Uma tarde, cerca de um mês depois, Miguel estava relaxando no apartamento de Vitória enquanto ela fazia uma rápida ida à farmácia. Ela havia pedido a Miguel que ficasse e vigiasse sua avó durante sua breve ausência. Enquanto ele se recostava, comendo um pedaço de pizza e zapeando os canais da TV, seu telefone vibrou com uma chamada de seu amigo Adamastor. Equilibrando a pizza com uma mão, ele atendeu a chamada no viva voz. Miguel, e aí?
Está muito ocupado correndo atrás de garotas para sair conosco? A voz de Adamastor brincou do outro lado. Miguel riu. Ah, você nem imagina. Falando nisso, talvez prepare aquele Mustang. Sério? Então, quem é a sortuda? Adamastor perguntou, intrigado. Ela é incrível, Adamastor. Nunca conheci alguém como ela, Miguel respondeu, com genuína admiração em sua voz. Sem que Miguel soubesse, a porta da frente havia sido silenciosamente aberta. Vitória estava no corredor, ouvindo a conversa. Adamastor riu. Então ela já disse sim para a grande pergunta? Miguel suspirou. Ainda não chegamos a essa etapa. Se ela não concordou em casar contigo, esqueça o Mustang. Você sabe as condições, Adamastor lembrou. Miguel hesitou, procurando palavras. Não é tão simples assim. Nesse momento, Vitória já havia juntado as peças da conversa. Ela entrou na sala, seu rosto revelando seus sentimentos. Pego de surpresa, Miguel desligou rapidamente sem nem mesmo se despedir de Adamastor. Vitória, não ouvi você entrar. Por favor, me deixe explicar, ele começou, mas ela levantou uma mão para impedi-lo. De que ano é o carro? Ela perguntou, a voz trêmula. A realização de que Miguel poderia estar brincando a magoou mais do que ela poderia expressar. Miguel respirou fundo. Eu queria te contar. Não é o que parece. Então, depois de ganhar sua aposta, você simplesmente me descartaria? Os olhos de Vitória estavam se enchendo de lágrimas. Não, Vitória. Sinceramente, aquele carro não significa nada. Sim, começou como uma aposta tola, mas tudo mudou quando te conheci, implorou Miguel. Mas Vitória não estava com vontade de ouvir. Profundamente magoada, ela abriu a porta, sinalizando para que ele saísse. Miguel tentou argumentar, mas ela estava inconsolável. Com um pedido firme e cheio de lágrimas, ela pediu que ele a deixasse sozinha. Alguns dias depois, Miguel estava de volta ao seu restaurante, gerenciando alguns assuntos. Depois de supervisionar algumas operações, ele parou para reunir seus pensamentos. O peso dos eventos recentes pesava em seus ombros. Enquanto estava perdido em pensamentos, seus amigos barulhentos entraram, rindo alto. Ao ver Miguel, começaram a provocar, sugerindo que ele havia perdido seu charme desde que se apaixonou por alguém especial. Miguel estava ficando impaciente, e as provocações incessantes de Adamastor o levaram ao limite. Por que diabos você me ligou naquele dia? Você estragou tudo, exclamou Miguel, com a frustração evidente em seus olhos. Adamastor começou a retrucar, mas percebendo a genuína dor no olhar de Miguel e compreendendo a gravidade dos sentimentos de Miguel por Vitória, ele amoleceu. Desculpa, Miguel, começou Adamastor com remorso na voz. Há algo que eu possa fazer? Miguel retrucou amargamente, você já fez mais do que o suficiente. Apesar das inúmeras tentativas de Miguel de se conectar com Vitória, ela o afastou completamente. Ela não atendeu suas ligações ou respondeu suas mensagens. O silêncio entre eles aumentou e, eventualmente, Miguel aceitou a realidade de que talvez ela nunca mais falasse com ele. Certa vez, Miguel estava tomando seu café no restaurante. Um alvoroço na entrada chamou sua atenção. Um par de adolescentes estava negociando com um garçom, segurando um pôster. Curioso, Miguel se aproximou para ver do que se tratava. Lendo o pôster, seu coração afundou. Era um cartaz de pessoa desaparecida para Raimunda, a querida avó de Vitória. Ela não tinha sido vista desde a noite anterior. Vitória havia saído brevemente para comprar mantimentos, não imaginando que algo estaria errado em sua ausência. No entanto, a avó Raimunda, em um momento de confusão, pegou as chaves do carro e saiu dirigindo sem pensar duas vezes.
Miguel entrou em ação. Rapidamente tirou uma foto do cartaz e enviou para todos os seus contatos, pedindo ajuda. No dia seguinte, Miguel e seus amigos vasculharam a área em busca de qualquer sinal de Raimunda. Entre seus amigos estava George, que tinha um cachorro conhecido por suas habilidades de rastreamento. Para surpresa de todos, foi Adamastor quem ligou para Miguel quase 12 horas depois. Ele havia encontrado o carro de Raimunda, abandonado em uma área arborizada próxima. Sem perder tempo, Miguel, George e a polícia correram para o local. O cachorro de George, após farejar ao redor do carro, seguiu adiante pela floresta. Depois de uma eternidade, encontraram Raimunda. Ela estava sentada em um tronco coberto de musgo, fria e desorientada. Ao ver Miguel e George, seu olhar era de ansiedade, bombardeando-os com perguntas. Sem hesitar, Miguel removeu seu suéter e o enrolou na frágil idosa. Tentou ligar para Vitória, mas ela não atendeu. Ele enviou uma mensagem informando que haviam encontrado Raimunda e estavam a caminho. Ao chegar, Vitória correu até eles, lágrimas escorrendo, e abraçou sua avó. Adamastor permaneceu do lado de fora, a culpa estampada em seu rosto, não apenas pelo recente acontecimento, mas pela fissura que havia causado inadvertidamente entre Miguel e Vitória. Adamastor hesitou e perguntou a Miguel: "Estamos bem agora?" Miguel fez uma pausa e assentiu. "Acho que sim." Por vários dias, Miguel esperou por algum sinal de Vitória. Ele não esperava um grande gesto, apenas um simples reconhecimento ou agradecimento. Cerca de uma semana depois, em uma tranquila manhã de domingo, seu telefone tocou. Era Adamastor, pedindo que viesse ao seu restaurante imediatamente. Miguel rapidamente se vestiu e foi. O restaurante normalmente não abria até às 11 horas aos domingos, mas ele viu movimentação lá dentro. Ao entrar, foi recebido por gritos alegres e uma chuva de confetes coloridos. Seus amigos estavam todos lá, gritando a feliz aniversário. Miguel tinha esquecido completamente de seu próprio aniversário. Um ronco chamou a atenção de todos. Um carro Mustang vermelho brilhante parou na frente do restaurante. Adamastor saiu com um sorriso e jogou as chaves para um atônito Miguel: "Você merece. O carro é todo seu." Miguel olhou para as chaves e para o carro. Uma figura familiar saiu da multidão. Ele viu Vitória com um sorriso travesso. "Achei que você queria esse carro mais do que a mim", ela provocou. A sala explodiu em risadas, aliviando o clima e trazendo sorrisos aos rostos de todos. No dia em que Raimunda foi encontrada, Adamastor se propôs a falar com Vitória. Sentiu que era seu dever, como melhor amigo de Miguel, esclarecer as coisas. "Vitória", começou Adamastor quando ela atendeu o telefone. "Sei que agora tem todos os motivos para estar chateada com Miguel, mas há mais na história que você deveria saber." Vitória, ainda chateada, respondeu hesitante: "Está bem, Adamastor, estou ouvindo." Tomando fôlego, Adamastor exclamou: "Aquela aposta não era para brincar com seus sentimentos." Miguel, bem, ele tinha se tornado um pouco recluso. Estava se afogando no trabalho e quase nunca se dava um descanso. Nós, como amigos próximos, estávamos preocupados. Queríamos que ele saísse, talvez encontrasse alguém especial, vivesse um pouco mais. Vitória, intrigada mas cética, perguntou: "Então vocês fizeram uma aposta para ele encontrar amor?" Adamastor riu e disse: "Soa ridículo quando você coloca dessa forma. O carro, o Mustang, era apenas uma motivação para ele. Mas confie em mim, Miguel nunca o viu como prêmio por conquistar seu coração. Ele verdadeiramente se apaixonou por você." Após um momento, Vitória perguntou suavemente: "Mas por que o Mustang? Por que não apenas um incentivo ou uma conversa motivacional?" Adamastor respondeu: "Ah, o Mustang.
Veja, Miguel fez muito por minha família e por mim ao longo dos anos. Muito mais do que posso expressar. Esse carro era minha forma de agradecê-lo. Eu já tinha planejado dar a ele de aniversário muito antes da aposta entrar em cena. Ele apenas se tornou um objeto conveniente para nosso desafio bobo. Vitória sentiu um misto de emoções, raiva, tristeza e compreensão. Obrigada, Adamastor, por ser honesto comigo, disse finalmente. Tudo o que quero é que Miguel seja feliz. E acredito sinceramente que isso seja com você, confessou Adamastor. Os olhos de Miguel encontraram os de Vitória, ainda um pouco chocado com a surpresa, mas um sorriso caloroso e agradecido gradualmente apareceu. Embora o reluzente Mustang vermelho simbolizasse uma parte de seus mal-entendidos passados, a presença de Vitória insinuava perdão e uma chance para um novo começo. Mas eu espero que você me quisesse um pouco mais, disse ela suavemente, aproximando-se dele. Miguel, colocando as chaves em uma mesa próxima, a envolveu em um abraço apertado. Passou-se um ano desde aquele momento. Miguel e Vitória, com um novo começo e corações compreensivos, começaram a tecer uma tapeçaria de amor e cuidado ao redor da avó Raimunda, garantindo que seus dias fossem preenchidos com alegria e serenidade. O tempo que passaram juntos, embora às vezes desafiador devido à piora da condição de Raimunda, foi, no entanto, uma tapeçaria de momentos preciosos, risadas e histórias compartilhadas. Eventualmente, decidiram oficializar seu amor. Com Raimunda como convidada de honra, Miguel e Vitória trocaram votos sob um delicado arco de videiras florescendo. Sua união não foi apenas a fusão de dois corações, mas de uma pequena família profundamente conectada, que havia aprendido a navegar pelos terrenos acidentados da vida juntos por vários anos felizes. Sua história de amor se desenrolou perfeitamente, embora seus momentos de felicidade fossem pontuados pela triste realidade do envelhecimento da avó Raimunda e do progresso de sua doença. Enfrentaram cada dia com esperança, escolhendo focar em criar belas memórias para seus dias restantes. Quando o inevitável dia chegou e a avó Raimunda faleceu pacificamente em seu sono, Miguel e Vitória lamentaram, mas também celebraram a bela e forte mulher que desempenhou um papel tão crucial em suas vidas. Um mês depois, em meio à sua tristeza, uma nova centelha de alegria acendeu em suas vidas. Vitória, acariciando sua barriga crescendo, sussurrou para Miguel: "Vamos ser pais." 9 meses depois, com lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!